Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz para você, gente. É uma alegria realmente muito grande estar desde sexta-feira aqui, ministrando a palavra. E Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem tocado nos corações. Hoje pela manhã realmente foi um momento muito especial de Deus. Quem esteve hoje aqui de manhã foi muito abençoado. Deus falou fortemente com muitas pessoas. Agora no primeiro culto também, tivemos realmente um culto muito abençoado. Mas a palavra que Deus tem para você hoje à noite é uma palavra especial, porque é a palavra para a sua vida. E a minha oração é que hoje agora à noite, você possa dizer: Deus, eu abro meu coração para ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz. Abre meu coração para que eu possa compreender e entender a tua palavra para a minha vida, para a minha história hoje à noite. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, te peço pela tua palavra. Fala com cada pessoa, Senhor. Ministra de acordo com a necessidade de cada coração. Ó Deus, nós temos sido abençoados desde sexta-feira, mas eu creio que nesse culto agora, tu tens uma palavra específica e especial para cada pessoa. Te peço que realmente o teu Espírito Santo continue sendo o único Espírito com toda a liberdade nesse lugar. Que ministre com graça aos nossos corações hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, e esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando cestos de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus cestos se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos iremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém. Deus é um Deus que trabalha com famílias imperfeitas. Todos nós viemos de famílias imperfeitas, famílias com suas complicações, famílias com suas dificuldades, famílias com seus problemas. Mas eu quero lhe dizer que a história da Bíblia nos mostra várias histórias dizendo de que Deus nunca escondeu o lado negro, Deus nunca escondeu o lado complicado das nossas famílias, Deus nunca escondeu os lados difíceis das nossas famílias. E a Bíblia nos mostra claramente que Deus toma cada família em suas mãos. A família de Abraão, de Isaac, de Jacó, a família de Davi, a família de Saul,
a família de Paulo, de Pedro. Deus toma todas as famílias e Deus pega essas famílias e tem um projeto com cada uma delas. Foi assim que Deus um dia convidou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que ele tinha para mostrar. Francis Schaeffer escreveu um livro um dia dizendo que Deus é o Deus que intervém. Deus é o Deus que intervém em nossas vidas. Deus é o Deus que intervém em nossas histórias. Deus está interessado em nossas histórias. E um dos exemplos na Bíblia de que Deus está interessado em nossas histórias é a história de José. Porque aos 17 anos Deus se revela para esse jovem, meio adolescente, meio jovem. Deus se revela para José. Deus fala com ele através de sonhos. Deus fala a sua vida. Mas havia um problema, como diz no capítulo 37, um problema familiar. José era filho da velhice de Jacó. Jacó já teve José quando ele tinha uma idade avançada. E por isso que a Bíblia nos diz que um dia Jacó dá uma túnica de mangas largas para ele. E Jacó queria dizer com aquele presente para José, de que José era o filho preferido. Mas não apenas o presente indicava de que ele era o filho preferido. José também ele recebia esse tratamento do seu pai. E vocês sabem, toda família, toda casa em que um filho é preferido em detrimento dos outros, os problemas aparecem e os problemas surgem. Intriga dá certo, mas não apenas intriga. A Bíblia nos diz que os irmãos o odiavam. Odiavam Jacó, odiavam José porque ele entregava sempre recados e notícias mais para Jacó. Ele dizia: olha, esses meus irmãos estão fazendo isso e aquilo de errado. E ele trazia essas notícias mais acerca dos seus irmãos. E os irmãos o odiavam. Mas nunca os irmãos o odiaram tanto quando ele resolveu contar 2 sonhos. E ele conta 2 sonhos. E o primeiro deles dos feixes, que 11 feixes vinham e cercavam José e o rodeavam. E aqueles feixes se ajoelhavam diante do seu feixe, do feixe de José. E ele conta para os seus irmãos. Os irmãos dizem: olha, você vai reinar sobre nós, você vai governar sobre nós, você vai ser o Senhor de cada um de nós. E eles o odiavam. Outro dia José chega e diz: olha, eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim e se curvavam diante de mim. E ele conta para seus irmãos, mas naquele dia também Jacó estava presente. E eles ficam meio indignados. Jacó diz claramente para José: será que eu, os seus irmãos, sua mãe, todos os dias vão nos curvar diante de você? Os irmãos só odiavam mais e mais, mas Jacó ponderava no seu coração. Ele ficou pensativo, pensando no que significaria aqueles sonhos. Então Deus interveio em nossas histórias. E Deus interveio na história de José de forma clara. Deus interveio na sua vida de forma clara, através dos sonhos. Sonhos são intervenções muitas vezes divinas. Não são apenas fruto daquilo que nós pensamos, do nosso subconsciente, do nosso consciente, mas há sonhos de Deus. Há sonhos que vêm para nos mostrar um pouco daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e nas nossas histórias. E assim foi com José. Deus lhe mostra sonhos. Mas se lembre, as promessas que Deus tem para nós, para que Ele cumpra nas nossas vidas, muitas vezes elas vêm e elas se cumprem a partir do momento em que Deus começa a tratar com as nossas vidas e os nossos corações. Primeira lição hoje à noite: Deus nos dá sonhos, mas para que esses sonhos e projetos se cumpram, nós muitas vezes temos que passar pelos desertos e vales da vida. Não esqueça disso. Grandes promessas significam muitas vezes muito sofrimento. Grandes promessas significa muitas vezes que nós teremos que passar por muitas provações e tribulações. Por que isso? Porque Tiago nos diz claramente, logo no início da sua epístola: tende por motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações. Porque a provação, Tiago diz, ela produz perseverança. Mas depois ele acrescenta e completa: mas a perseverança, para que ela tenha ação completa, para que ela possa criar maturidade, ela vem com esse propósito. Ou seja, toda provação nos leva à perseverança, mas a provação, seu alvo final é nos tornar pessoas maduras, amadurecidas na vida. A grande verdade é que muitos de nós chegamos no fim da vida e olhamos para trás e
e vemos o quanto nós passamos por dificuldades e situações difíceis. Mas todas elas, essas dificuldades, vieram para nos amadurecer, para nos transformar. E esse é o processo que Deus usa. Presta atenção. Deus, para nos amadurecer, sempre usa os processos das provações, das dificuldades, dos sofrimentos. E acima de tudo, como eu falei hoje de manhã, de termos pessoas complicadas no nosso caminho. Essa é a segunda lição. Deus vai usar pessoas complicadíssimas, pessoas difíceis, para que nós sejamos provados e transformados. Às vezes nós olhamos e pensamos: Deus, por que tu permites que essa pessoa esteja do meu lado? Às vezes é um familiar, às vezes é o seu chefe, às vezes é outra pessoa do seu convívio, mas pessoas difíceis, complicadas, chatas, pessoas amargas, pessoas que lhe trazem dificuldades, pessoas que pegam no seu pé. Mas saiba que Deus usa pessoas complicadas para nós sermos transformados. Mas não apenas isso, Deus pega todas as situações das nossas vidas para que nós possamos passar, como a Bíblia nos diz, como ouro passa-se pelo fogo e é depurado no fogo, num fogo grande, alto. Assim também são as nossas vidas. Todos nós, para sermos pessoas que cumprem os sonhos de Deus, vamos passar por situações complicadas, e assim não é diferente na vida de José. A primeira coisa que acontece é que José é enviado pelo seu pai para levar o mantimento para os seus irmãos. Essa história de José é muito conhecida. E ele leva os mantimentos, mas então os irmãos vê José e diz: olha, lá vem o sonhador. Gênesis 37, 19. Lá vem o sonhador. E eles planejam: vamos matá-lo, verso 20. Vamos jogá-lo num desses poços. Vamos dizer que um animal selvagem o devorou. E eles fazem um desafio. E vamos ver, e veremos então o que será dos seus sonhos. Como foi cantado na música de hoje, há matadores de sonhos. Há pessoas que vêm para matar os nossos sonhos. Acima de tudo, o diabo, ele sabe das promessas de Deus para nós. E o diabo quer acabar, quer arrasar as promessas de Deus para as nossas vidas. O diabo quer estragar os sonhos de Deus para nós. E ele usa pessoas, lembre-se disso. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa situações. E o diabo usa os seus irmãos, os irmãos de José. E eles colocam José no poço. Com certeza José clama, José pede perdão. José, com certeza, ele fica naquela situação de extremo desapontamento. Ele sabe que algo de ruim, aquela sensação que algo de muito ruim vai acontecer com ele. A caravana dos midianitas passa. E os irmãos resolvem: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo aos midianitas. E José é vendido para os midianitas, que estão a caminho do Egito. E eles vão para o Egito, e aí nós vamos lá para Gênesis 39. Porque em Gênesis 39 que eles chegam ao Egito e chegam na casa de Potifar. José é vendido como escravo, ele é colocado como escravo, e ele é comprado dos ismaelitas como escravo. Essa semana eu terminei de ler, quando eu vinha para cá no ônibus, 12 anos de escravidão, que foi o ganhador do Oscar. E eu fiquei olhando a história de Solomon Northup. E o Solomon Northup, ele é vendido. Um homem que era livre, um homem que era negro, mas era livre no estado de Nova York. E é vendido, é levado e carregado para Washington. E ele é vendido e vai parar no sul dos Estados Unidos. E durante 12 anos ele fica preso, injustamente, apanhando todos os dias, vivendo como escravo, até o dia que ele foi liberto. Mas isto é o que acontece com muitas pessoas. Eu fiquei olhando a vida do Solomon Northup, um homem íntegro, com 3 filhos, com sua família, que amava profundamente a sua família. Aquele homem, ele é vendido como escravo, ele que era um homem livre. Eu fiquei pensando na situação dele. Quanta injustiça, quanta crueldade. E o que é que acontece? José é vendido como escravo. Ele é inocente.
José é vendido pelos seus irmãos, mas chega na casa de Potifar, e no verso 2 do capítulo 39 diz que Deus era com José, de modo que ele prospera, a casa de Potifar prospera. E não só isso, no verso 3 diz que Potifar percebe que Deus era com José. Em tudo que ele fazia, tudo que José punha a mão parecia vidas, tudo que ele punha a mão virava ouro, vamos assim dizer. Tudo que ele punha a mão, Deus prosperava. Tudo que ele fazia, Deus o fazia prosperar. Porque a grande diferença é que Deus estava com José. Mas José era escravo. Não era mais aquele menino mimado, adolescente, que tinha tudo na sua casa. Não recebia mais as benfeitorias do seu pai. Ele não deixava de ser escravo. Como se não bastasse uma traição dos seus irmãos, José é traído segunda vez. A mulher de Potifar dá em cima dele. Todos os dias o chama, o convida para ter relações com ele. E José resiste. Até que um dia os dois ficam sós, e ela dá de novo em cima dele. José corre, José foge, e José diz uma coisa importantíssima: como é que eu vou pecar contra o meu Deus? Como é que eu posso pecar contra ele? Verso 9 do capítulo 39. Eu não posso pecar contra Deus. José era um homem que tinha temor a Deus, mesmo sendo muito jovem. Com 17 anos, ele tem a Deus. Ele tem um temor profundo a Deus. Possivelmente José se pergunta: Deus, onde é que estão os sonhos? Quando é que os sonhos vão se cumprir? Nós conhecemos a história. A mulher calonia José, dizendo que foi ele que deu em cima dela. José é enviado para a prisão. Mas na prisão, mesmo naquela prisão difícil, no Egito Antigo, a Bíblia nos diz que Deus estava com José. No verso 21 do capítulo 39 diz que o Senhor estava com ele, e Deus o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. E ainda diz a palavra no verso 23: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Preste atenção nisso. Deus está com José. Tudo que José realiza é bem sucedido. Mas há uma profunda lição aqui nesse capítulo. Porque esse lugar que José está, na prisão, é um lugar de etapa transitória de Deus na vida dele. Preste atenção nisso. Há etapas na vida da gente, que até a gente chegar no propósito final de Deus para cada um de nós, Deus nos faz passar por várias etapas. E essas etapas são importantes, por isso preste atenção. Anota o que eu vou lhe dizer hoje à noite. Não tente antecipar as etapas de Deus na sua vida, ainda que agora seja difícil, ainda que agora seja ruim, ainda que agora pareça uma prisão, ainda que agora tudo é dificuldade. Mas mesmo ali na dificuldade, Deus estava com José. Eu falei no primeiro curso que às vezes eu acho engraçado, porque a Bíblia nos diz que Deus foi bondoso com José. Mas José poderia perguntar: Deus bondoso comigo, mas eu estou na prisão. Eu não quero tua bondade na prisão. Eu não quero tua bondade aqui comigo na prisão. Eu quero em outro lugar. Onde é que estão os teus sonhos, Deus? A verdade é de que Deus tinha etapas na vida de José. E essas etapas incluíam a casa de Potifar e incluía aquela prisão. Às vezes nós passamos por situações na vida que são muito difíceis para nós. Às vezes também nós somos traídos. Sabe o que é que nos dói mais, gente, nas traições? É porque em geral as traições, elas nos doem porque são das nossas pessoas mais próximas. São traições de maridos, de esposas, de pais, de filhos, de amigos íntimos. E por isso que essas traições doem tanto.
porque são pessoas íntimas e próximas da gente. As traições são terríveis, porque elas deixam marcas profundas, deixam decepção, desapontamento, e nós viramos pessoas muitas vezes amargas por causa dessas traições. E nós estamos como José, passando por um vale, por um deserto, por uma situação difícil. Mas a coisa piora. José está naquela prisão e um dia ele tem 2 homens o procuram, estão conversando e falam de sonhos. E José interpreta o sonho daqueles 2 homens e diz para um: olha, em 3 dias você vai ser restituído para servir Faraó novamente. E o outro diz: em 3 dias você vai ser enforcado. Aquele que iria ser restituído a Faraó, José diz no verso 14 do capítulo 40: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Se lembra dessa palavra? José era administrador da prisão, mas ele estava no calabouço. Há as etapas de Deus na vida da gente. Você lembra que eu falei no início? Para nós sermos transformados, desconstruídos. Se lembra dessa expressão? Desconstruídos. Porque nós não somos destruídos por Deus. Quem destrói é o diabo. A Bíblia nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós somos desconstruídos. José está passando por um processo de desconstrução. Nós passamos por processos de desconstrução, e que Deus desconstrói coisas que nós construímos ao longo da vida, e que Deus arranca, e que Deus tira, para que sejamos as pessoas que Ele quer que nós sejamos. Mas o processo é duro, o processo não é fácil. Se lembra que eu estou lhe dizendo? Pessoas ao longo desse processo da vida se tornam pessoas amargas. Mas há outras como José que conseguem ver Deus. Mas, ao interpretar os sonhos, a Bíblia nos diz no capítulo 41, verso 1, que ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ou seja, quando José interpreta o sonho daqueles 2 homens, passam-se 2 anos. E Deus fica em silêncio. Você lembra quando os salmistas de vez em quando escrevem nos salmos: Deus, por que tu estás em silêncio? Deus, por que tu te calas? Deus, por que tu não falas nada? Isso é uma expressão muito usada pelos salmistas. Os salmistas falam o tempo inteiro. Por isso que os salmos tocam tanto o coração da gente, porque eles foram sempre escritos baseados nas experiências diárias que os salmistas tinham com Deus. Eles tinham experiências de traição, decepção. Eles escreviam salmos, escreviam lamento. Lamentações de Jeremias é um lamento. Um lamento escrito diante de Deus. Os salmos há lamentos, há ações de graças, há louvores a Deus. E eles tocam profundamente, porque são experiências da vida diária. Não são histórias de carochinha, fabricadas, inventadas. Os salmos são lamentações, ações de graças e louvores de experiências diárias dos salmistas com Deus e com a vida. Nós conhecemos a história. Faraó tem um sonho, 2 sonhos na verdade. O primeiro sonho, ele sonha com 7 vacas gordas, lindas. Depois ele sonha, e no mesmo sonho ele vê 7 vacas magras. E daí vem a expressão que nós conhecemos até hoje, vem desse texto bíblico: tempo de vacas gordas e tempo de vacas magras. Vem daqui da Bíblia. E ele tem esse sonho: 7 espigas gordas, lindas, bonitas, 7 espigas feias, horrorosas. E José diz: o sonho é duplo, porque Deus vai fazer isso logo. Deus vai fazer isso logo.
E José dá um conselho: olha, vão ser 7 anos, eu vou interpretar o sonho, são 7 anos de muita fartura, como nunca houve no Egito, tanta fartura. Mas após esses 7 anos, virão 7 anos de muita seca. E como bom paraibano, eu vi muita seca, secas terríveis lá na Paraíba, secas complicadíssimas. Mas como essa no Egito, eu creio que nunca houve. 7 anos complicados, difíceis, terríveis. E José disse: olha, prepare, construa celeiros, construa armazéns, estoque comida, guarde tudo e coloque um administrador, alguém que possa administrar essa comida, que possa distribuir nos 7 anos seguintes, porque nos 7 anos seguintes não vai ter chuva, não vai ter nada, vai haver muita fome, muita miséria. E Faraó diz: porventura haveria alguém em quem o Espírito desse Deus Todo-Poderoso está, além desse homem, além desse José? E Faraó o coloca como governador do Egito. No capítulo 42, já nos 7 anos de seca, a Bíblia nos diz que Jacó manda os seus filhos ao Egito buscar comida. E ele chega lá e no verso 8 do capítulo 42 diz que José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. E olha o que diz o verso 9: lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles. Lembrou-se José, quando viu seus irmãos ajoelhados, ele lembrou-se dos sonhos. Só que aqui José está diante da situação, para mim, mais complicada da sua vida. Porque não pensem que José quis perdoar os seus irmãos em primeiro. José os acusa de espiões. José vê no coração toda raiva, ressentimento, mágoa, rancor. Tudo volta à tona no seu coração. E ele agora tem poder para matar os seus irmãos, tem poder para acabar com a vida deles. E José está diante de uma escolha: acabo com a vida dos meus irmãos, me vingo deles, ou os perdoo? Porque essa é uma escolha que nós temos que ter na vida o tempo inteiro. Eu me lembro de uma missionária americana. Eu fazia encontros de restauração de missionários lá em Portugal. E me lembro de uma missionária americana, nesse nosso encontro, ela fazia um desabafo e dizer que Deus a estava curando ali naquele encontro, porque um dia aos 14 anos ela tinha sido estuprada pelo melhor amigo do seu pai. Depois de muitos anos ela se tornou missionária, foi para Portugal. Mas foi ali naquele encontro que aquela mulher foi curada por Deus. Ela pôde perdoar finalmente quem a estuprou. Há pessoas que traumas vêm sobre a vida, traumas continuam sobre a sua existência, e as pessoas vão levando a vida, vão fazendo outras coisas, vão se formando, vão se profissionalizando, vão tendo suas profissões, constituem famílias. Mas muitas situações da infância, da adolescência, da juventude ficam marcadas, gravadas. E às vezes algumas coisas aconteceram quando nós já éramos adultos, situações complicadíssimas, de injustiça. Me lembro de pessoas perderem todos os seus bens injustamente por causa de decisões erradas de parentes. Pessoas que perderam a herança inteira por causa de decisões erradas de parentes. Pessoas que quebraram os seus negócios e se tornaram pessoas amarguradas por decisões anteriores de parentes. Pessoas que foram machucadas profundamente. E chega momentos na vida da gente que Deus diz assim para você: você tem que deixar de ser essa pessoa ressentida, cheia de rancor, amargura no coração, e você tem que perdoar. Essa é uma missão difícil que José se encontra. Ele e Deus. Nós conhecemos a história. José se reconcilia um dia com seus irmãos, decide perdoá-los.
José decide abençoá-los, mas não foi fácil. Não foi fácil. No capítulo 50 de Gênesis, Jacó morre, Jacó falece. A situação entre José e os irmãos foi tão forte que os irmãos achavam que José tinha feito de conta que os tinha perdoado. O ser humano, ele tem uma tendência incrível, enorme, de desconfiar de tudo. No fundo do fundo, nós até desconfiamos de Deus. Nós desconfiamos de Deus muitas vezes. Deus, por que eu estou nesse lugar? Deus, por que eu estou nessa etapa da minha vida, quando eu não queria estar aqui, quando eu não queria fazer isso que eu faço hoje? Deus, eu sempre sonhei em algo melhor para mim. Sempre pensei em coisas melhores para a minha vida. Tu mesmo me prometeste coisas melhores, mas eu estou nessa hoje, por quê? Você lembra que eu falei? As etapas de Deus muitas vezes são transitórias para nós. Quando José se torna governador do Egito, ele antes é o quê? Administrador na casa de Potifar. Depois ele é administrador na prisão. Depois ele se torna administrador de todo o Egito, como governador do Egito. Se lembre disso hoje. Cada etapa que Deus tem para nós, ainda que seja muito difícil, ainda que elas sejam dificílimas de suportar, cada etapa tem um propósito de Deus para nós. Aquilo que você está passando hoje, aquilo que você está vivendo hoje, você só vai compreender lá na frente. É isso que José nos ensina em Gênesis 50. Olha o que é que diz a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós? Olha a palavra, rancor. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal, eles tinham consciência do mal que lhe causamos. Quantas pessoas nos causaram tanto mal na vida? Então eles mandam um recado para José dizendo, verso 16: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Olha as expressões na Bíblia. Perdoa, José, os seus irmãos, eles que te trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. A Bíblia diz aqui no verso 17 que quando José recebeu o recado, ele chorou. E ele chorou, gente, porque ele não esperava isso de novo dos seus irmãos. Porque quando José perdoou os seus irmãos, ele perdoou de verdade. José não perdoou só porque o seu pai estava vivo, porque Jacó estava vivo. José não perdoou só para satisfazer o seu pai. José não fez aquele negócio da reconciliação como uma coisa de fachada. José perdoou de fato. E ele chora. Ele chora porque os seus irmãos ainda não tinham compreendido. Mas sabe o que diz o verso 18? Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Para mim, o cumprimento de fato dos sonhos de José está aqui no capítulo 50. Porque quando eles se ajoelham da primeira vez, eles não sabiam que José era o governador do Egito, mas agora eles sabem. E eles se prostram todos se prostram diante de José. Aqui o sonho de José, que um dia todos iriam se curvar e se prostrar diante dele, se cumpre literalmente. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar em Deus.
valeu a pena crer na sua graça sobre a vida de José. Mas José lhes diz no verso 19: não tenham medo. A Bíblia nos diz que no amor não existe medo. Em si, José está dizendo: não tenham medo, porque eu os amo, eu os perdoei. Não tenham medo. Mas José pergunta: estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus me tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E não apenas isso, José disse: por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, e a Bíblia nos diz que ele lhes falou amavelmente, com amor. Não havia mais rancor, não havia mais ressentimento, não havia ódio, não havia amargura no coração de José. Havia amor, compaixão pelos seus irmãos. E gente, eu quero lhes contar um outro segredo, uma outra lição para a gente. Sabe quem é que tira rancor, amargura, medo, ódio, ressentimento do coração da gente? É Deus. A gente não consegue tirar. Quando o amor do Espírito Santo inunda nosso coração, Deus tira tudo isso, toda essa erva daninha no coração da gente, e Deus nos abençoa. E Deus derrama amor no coração da gente por essas pessoas que nos feriram durante a vida. Mas perdoar também, se lembre disso, não é esquecer. As pessoas pensam que perdoar é esquecer. Na minha opinião, não, porque tudo que aconteceu na vida da gente está aqui gravado. Perdoar é olhar no olho do outro e não ter mais amargura, ressentimento, ódio, rancor. É quando você olha no olho do outro, todos esses sentimentos desaparecerão. Não quer dizer até que você volta a ser amigo de quem te traiu. Amigo íntimo novamente. Não é isso que eu estou ensinando a você hoje à noite. Mas o que eu estou dizendo é a capacidade de olhar no olho do outro e não sentir mais nenhum dessas emoções, nenhum desses sentimentos. José compreende que Deus é um Deus soberano. Ele diz: olha, por acaso eu estaria em lugar de Deus? Foi Deus que planejou tudo isso aqui. Vocês me venderam para o Egito, mas o mal que vocês tentaram contra mim, Deus o transformou em bem. E essa é uma grande lição. José compreende que Deus é um Deus soberano e que transforma até as coisas más que aconteceram com a gente em coisas boas. Mas o que é se transformar coisas más em coisas boas? Gente, é quando Deus limpa o coração da gente e a gente não é mais uma pessoa amarga com a vida. Você é uma pessoa livre. Porque sabe o que é que acontece com quem não perdoa? Quem não perdoa é preso a essa situação onde os sentimentos de vingança, de ódio, de amargura, de rancor estão o tempo inteiro na cabeça e no coração dessa pessoa. Não sai nunca. Ela está sempre se lembrando, está sempre relembrando, está sempre vivendo desse passado que prende essa pessoa, porque não há perdão. Quem não perdoa é preso à situação que lhe feriu. Você é tão preso quanto a pessoa que feriu você. Soren Kierkegaard, teólogo dinamarquês, diz que a gente só compreende a soberania de Deus quando a gente olha para trás. Olha para trás. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente olha os acontecimentos de trás, quando a gente olha para anos atrás das nossas vidas, a gente compreende que todas essas etapas que nós passamos, todo o sofrimento, todas as dificuldades, tudo que nós passamos, Deus permitiu. Se lembre, para que nós fôssemos desconstruídos e construídos na pessoa que Ele queria que nós fôssemos. Agora, nesse processo todo, tem que existir perdão. Tem que existir graça de Deus sobre nossas vidas. Deus tem que vir sobre cada um de nós.
E nós precisamos compreender que são etapas necessárias para a nossa transformação, para a transformação de vida. Eu queria orar por você hoje à noite, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, orar que Deus possa te abençoar. Eu não sei como é que está a sua situação, mas eu sei que Deus está lhe chamando hoje a perdoar quem lhe feriu na vida. Deus está lhe chamando hoje a perdoar quem lhe traiu na vida. Deus está lhe pedindo hoje para você perdoar quem maltratou você na vida. Deus está dizendo: olha, eu tenho projetos e sonhos para você. Deus também está dizendo para você que na situação que você está hoje talvez seja muito complicado, difícil, mas é uma etapa de Deus na sua vida. O projeto que Ele tem para você, você ainda vai chegar lá. Tenha um coração tranquilo, um coração cheio de perdão, de graça de Deus, e você vai chegar lá. Um coração limpo. Não se torne como muitas pessoas têm se tornado, pessoas que chegam ao fim da vida amargas, chatas, críticas, criticam tudo e a todos. Seja uma pessoa leve, cheia da graça de Deus, que abençoa e é abençoado. Porque a grande diferença na vida de José é que Deus era com ele. Na prisão, na casa de Potifar, sendo traído, Deus sempre esteve com José. Vamos ficar de pé. Quem poder cantar aquele corinho que cantamos. Não podemos matar os sonhos de Deus. Você é uma pessoa que Deus tocou no seu coração hoje, eu queria que você viesse aqui à frente. Você precisa perdoar, se você precisa que Deus feche suas feridas. Se Deus lhe tocou em alguma área, se você tem sonhos que você não viu promessas ainda cumpridas, mas você crê nas promessas de Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Pode vir bem pra frente, bem pra frente, por favor. Eu sei que alguma área Deus tocou em você hoje. Permita-se ser abraçado por Deus hoje à noite. Deixe que Deus lhe abrace e acolha, porque você é filha amada dele. Deus compreende, sabe da situação da sua vida. Deus sabe das suas dúvidas. Deus sabe até que você chegou ao limite delas. Deus sabe até que você chegou no limite, mas Ele está com você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção, a tua graça sobre a vida dos teus filhos. Deus, quantas pessoas aqui que foram feridas ao longo da vida, ao longo de suas histórias,
Mas, Pai, eu te peço hoje à noite a tua graça sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, eu quero te pedir, ó Deus, que elas perdoem a si mesmas. Que elas se perdoem naquilo que elas erraram, nas decisões erradas, que trouxeram consequências muitas vezes desastrosas. Que elas perdoem aquelas pessoas que as feriram, pessoas que as machucaram profundamente. Deus peça perdão hoje à noite. Deus fecha as feridas, tornando essas feridas em cicatrizes, cicatrizes que não doem mais. Torna, Deus, isso hoje à noite. Faz essa obra, Senhor. Torna as feridas em cicatrizes. Em último lugar, Deus, cumpre os sonhos da vida dos teus filhos. Que eles possam confiar em Ti, crer em Ti. Que Tu és o Deus que estás com a gente mesmo diante de todas as dificuldades da vida. Mas Tu estás conosco o tempo inteiro. Tu nunca nos desamparaste. Tu nunca vai nos desamparar. Abençoa os teus filhos, Pai. Concretiza os teus sonhos e projetos para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podem voltar para os seus lugares. Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Recebe a unção. Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Eu só quero terminar fazendo um pedido de oração para a igreja. Queria que eu vou colocar essa foto da minha família aí, por favor. Ela está do lado direito aí da tela inicial do computador. Ela está na tela inicial do computador. Achou do lado direito na tela inicial. Será que deu certo? Bom, não achou? Bom, é uma pena, eu consegui mostrar no primeiro culto, mas eu queria que vocês orassem pela minha família. Ela está aí. Essa é a Miriam, a gaúcha que Deus me deu, e meus dois filhos, o Andrei, o mais velho, e o Caleb. Os dois nasceram lá em Portugal, mas são inteligentes, graças a Deus. E orem por nós. Esse ano Deus falou para mim que esse é meu último ano em Anápolis, e que Deus quer que eu volte para a vida missionária. Em abril eu já entreguei a igreja, falei para a igreja que esse é meu último ano. Foi um choque muito grande, a igreja chorou demais. Mas Deus tem uma obra ainda para a gente, para voltar à vida missionária, fora do Brasil de novo. Por favor, ore por mim e pela minha família, não esqueça disso. Quando eu tiver, Deus nos falou para sair e ainda não sabemos para onde é que vamos. Tenho saudades para Portugal, África do Sul, mas ainda não tive a convicção ainda de Deus, de para onde nós vamos. Mas por favor, ore por nós. Quando nós tivermos a certeza para onde nós vamos, eu vou mandar a notícia pelo pastor Hugo. Ele vai comunicar a você, mas por favor, ore. Não esqueça de orar por mim e pela minha família, para que Deus nos mostre claramente o lugar que nós vamos e nos dê toda a condição. Ele sempre nos deu para viver como missionários por Senhor. Pastor. Vamos orar agora, queridos. Levante suas mãos, vamos orar pelo pastor. Senhor, nós colocamos o teu servo mais uma vez na tua presença. Pai, o Senhor tem direcionado o coração dele e da Miriam. O Senhor que colocou essa direção forte nesses corações. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa mostrar qual seja o lugar que essa família estará, Deus, no ano de 2015.
o pastor Fábio continue, ó Deus, confiante, tranquilo, ó Deus, que é o Senhor que tem o guiado. Pai, o leva agora também de volta para Nápoles, o leve, ó Deus, em segurança, que ele possa chegar bem, que ele possa encontrar a família bem, guardada pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, por esses dias que ele esteve aqui conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor o usou para abençoar a todos nós. Que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre o teu servo agora também. Pai, em nome de Jesus nós oramos por ele. Guarda o teu filho, ó Deus. Guarda ele no recôndito do teu tabernáculo, no lugar secreto do Senhor. Pai, ele é precioso, a Miriam é preciosa, André e Caleb são preciosos para ti, ó Deus. Abençoe essa família, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo que está espalhado pelos quatro cantos da terra. Maranata, vem, Senhor Jesus.